Oi, amigos! Enquanto eu me arrumo, eu vou contar pra vocês direitinho mais sobre a dieta cetogênica que eu faço, tirar mais dúvidas de vocês e pra explicar como que tá sendo o processo pra mim, como que foi da outra vez e como que eu faço. Já fiz um vídeo aqui explicando mais ou menos o que que é a dieta cetogênica. No nosso corpo, nós somos animais, né? Geneticamente falando. Então, é mais fácil pro seu corpo ele trabalhar, né? Ele ali processar coisas de origem animais do que coisas de origem de plantas e tudo mais. E aí, o que que acontece? Na dieta cetogênica, você consome mais gordura do que você consome, por exemplo, carboidrato. Então, a sua fonte de energia, aonde o seu corpo vai queimar ali para gerar energia, não vai ser do carboidrato, vai ser da gordura. E aí, por isso que te ajuda a emagrecer mais rápido e a mudar visualmente o seu corpo. Mas para isso acontecer, você precisa seguir algumas outras coisas. No caso, você vai consumir mais gorduras. Então, por exemplo, você vai consumir azeite de oliva, é uma gordura boa. Você vai consumir por exemplo, ao invés de você consumir farinha de trigo normal, você vai consumir farinha de amêndoas, porque também é uma gordura boa. Você vai consumir manteiga, de preferência a manteiga ghee. Eu não consumo a manteiga ghee, eu consumo a manteiga normal mesmo. Você vai consumir, por exemplo, abacate, que é muito bom. E proteína. Então, a sua dieta, ela vai ser sem carboidrato. Mas como que funciona o sem carboidrato? Igual eu falei pra vocês, tem as duas formas. Ou você faz ela bem restritiva, que é só 20 gramas de carboidrato no dia, que é o equivalente a uma banana. Ou você faz a outra, que ela não é tão restritiva assim, que ela é de 50 gramas. Então, você vai consumir 50 gramas. Como eu faço para contar essas gramas? Nessa hora não tem como você saber tanto assim. Então eu faço uma média, eu peso a coisa que eu tô comendo, olho na embalagem, né? Eu olho na embalagem também do que eu vou consumir e eu pergunto o ChatGPT para me ajudar ali para fazer esse cálculo melhor de quanto que eu consumi naquela porção ali, ou de quanto que eu devo consumir, porque aí você tem ali os valores, né, os macros de cada coisa. Por exemplo, você quer consumir a farinha de amêndoas, por exemplo, igual eu falei. Aí, na farinha lá tá escrito quanto que tem de carboidrato, quanto que tem de caloria, quanto que tem de gordura. Todas essas informações você tem lá. Então, você pede lá a ajuda do chat para te dar um cálculo melhor, até porque dependendo, se você pode até consumir tudo ali direitinho de dentro da dieta, as gorduras, proteínas e tudo mais. Mas se você também consumir um valor que você não vai conseguir ficar em déficit calórico, que você vai consumir muitas calorias, também não vai te ajudar e você não vai perder peso. Então precisa ficar atenta nisso aí. E aí, o que eu faço, né? O que eu consumo? Eu consumo proteína, então carne à vontade. Quando eu tô em algum lugar assim, que não tem nada, igual uma vez eu fui num evento, e aqui na Alemanha, né? Tinha só salsicha, tinha schnitzel, que é, no caso, o frango empanado. Mas na hora eu não tinha pensado tanto bem, que era só tirar o empanado do frango e eu poderia comer. E aí, né? Aí eu tinha comido só a salsicha, sem o pão, no caso. Só que aí você vai adaptando do jeito que você acha que é ideal pra você. Então, tipo assim, por quê? Nesse caso aí Por que eu tô falando isso? Porque a salsicha, ela não é uma dieta limpa. Ela é carne, mas ele é um processado que não é tão bom pra saúde. Então, tipo assim, apesar de não ter o carboidrato ali, ele não é uma coisa boa pra saúde. Então, por exemplo, se você vai poder comer presunto. Você pode comer presunto. Mas o presunto, ele não é bom pra saúde. Ele é processado. Então, você vai ter outros malefícios se você for consumir dessa forma. Então, você também tem que ser inteligente no que você vai consumir, porque não adianta só não consumir o carboidrato e consumir as outras coisas, né, que você precisa consumir de uma forma errada. No caso, de uma forma não saudável, que seria muitos processados, salsicha, essas coisas assim. O único, assim, que é embalado, que eu ainda consumo, eu acho que não é tão prejudicial assim, é a sardinha. Mas também
eu consumo de só assim, esse mês não consigo mais gastar tanto dinheiro, então eu preciso economizar, aí eu vou consumir uma sardinha. Por que eu tô falando isso? Porque fazer dieta é caro. A realidade é isso, fazer dieta é caro. Você vai consumir farinha de amêndoas custa. Você vai consumir mais carne do que o normal, então custa, entendeu? Mas você tem muitos benefícios. Por exemplo, eu sempre tive intolerância à lactose. E de sentir muitos gases, muita dor, muito incômodo. E depois que eu comecei a fazer a dieta, por consumir mesmo consumindo alguns produtos com lactose, eu não senti mal nenhum. Eu não senti mal nenhum. O meu corpo processou de uma forma muito melhor esses produtos. Eu até fiquei bem surpresa, mas processou de uma forma muito melhor e eu não tive incômodo nenhum. Por exemplo, na dieta também tá lá, você pode consumir, você pode consumir queijos. Você pode consumir, por exemplo, existem queijos que, dependendo da maturação que fala, não sei, mas do processo dele, ele também não tem lactose. Então, se você tem esse incômodo, pode ser que te ajude também a você consumir sem lactose. Eu sempre procuro, na maioria das vezes, produtos sem lactose. Mas, se não tem, depois que eu comecei a fazer dieta, sendo sincero pra vocês, eu achei que eu não tive tantas complicações assim, igual antes eu tava tendo. Então, o que você vai consumir? Queijos. Muitos queijos. Muitos queijos. Queijos tá livre lá para você consumir. Queijo você pode consumir, igual eu falei, as proteínas, carne, ovo. Agora falando assim de legumes, carboidratos, essas coisas assim. O que eu consumo? Usualmente aqui na Alemanha, os legumes que eu como são, por exemplo, pimentão. Pimentão eu como sempre pimentão vermelho. Tomate. Porque o tomate ele te dá uma mil e uma alternativas de coisa para fazer. Só que o tomate, apesar de tudo, ele também tem carboidrato. Ele tem uma frutose. Acho que porque o tomate ele é considerado uma fruta, né? Mas eu não sei muito bem se o tomate ele tem a frutose ou se ele já tem direto carboidrato. Mas não faz diferença porque de qualquer forma vira açúcar no final. Enfim. E aí, o que eu faço para eu consumir tomate? Porque eu consumo tomate da mesma forma. Igual, por exemplo, eu não compro molho de tomate mais, porque o molho de tomate ele tem muitos aditivos. Aí, na hora que você vai olhar lá na embalagem, sei lá, 16 gramas. Sempre uma coisa bem alta. Então, eu prefiro fazer eu mesma. Então, eu tiro toda a semente dele, né? E aí, eu bato. Aí, eu faço o tomate, o tempero que eu quero a gosto. E às vezes eu coloco um pouquinho de cebola, mas a cebola ela também não é tão indicada para essa dieta. E eu descobri que a cebola e o alho me dão essa impressão de estufamento no estômago. E tem uma explicação para isso. É o processo que ele tem na sua digestão. É um processo que tem uma fermentação no seu estômago. Se eu estiver falando alguma coisa bobeira, se você for nutricionista, se você for médico, você souber mais, explicar mais como que é esse processo, você escreve aqui. Mas o que acontece? Quando o seu corpo ele processa isso, pode causar uma fermentação. E essa fermentação faz com que você tenha essa sensação de inchaço. Então, por isso também eu evito consumir tanta cebola e tanto alho igual eu consumia antes. Eu ainda consumo, às vezes, que eu sou brasileira, né? Eu gosto de comer uma coisinha com alho, mas eu consumo muito menos em comparação ao que antes. Existe uma maionese que ela é... Eu vou colocar a foto aqui, essa amarela. Ela não tem carboidrato. Então, pra quem gosta de maionese, ela também é, sabe, a solução. Incrível, a solução. Salva às vezes, que eu vou comer uma saladinha e aí pra dar um gostinho melhor eu uso a saladinha. Então, vamos lá. Então a gente já falou, né? As carnes, então toda carne, gente. Carne, tudo de bom. Frango, carne de boi, carne de porco, tudo. Mas lembra, também não é pra exagerar, porque também o excesso de proteína também não faz tanto mal. Mas você tem que ter... Por isso que eu falo, usa o chat pra você ter uma noção ali das porções que você tá comendo e das quantidades do macros que você precisa consumir naquele dia, que vai te ajudar a ficar na cetose, que é o processo, né, da queima da gordura no seu corpo, que você precisa estar em cetose pra você ter essa queima. Não adianta você consumir só aquele monte de gordura, você consumir de coisa de forma errada e você consumir mais coisas, por exemplo, mais
mais proteínas, ou achando que você, porque você tá comendo legumes, né, que legumes são saudáveis, achando que porque você tá comendo isso, ou você tá comendo fruta, e tá fazendo a cetose porque você tá comendo essas gorduras, não, precisa ter quantidade certa para você estar em cetose. O que eu consumo de fruta? O que tá liberado? Frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Morango, amora, mirtilho, essas frutas estão liberadas, mas liberadas assim. Também precisa contar. Então, o que eu faço? Eu sempre peso na balança e aí faço um cálculo assim, mais ou menos, com o chat, que me ajuda a ter mais ou menos uma noção de quanto que eu tô consumindo ali naquela quantidade que tá no meu prato, né, que tá na vasilha que eu tô pesando. Então, por quê? O carboidrato, ele vai vir da onde? Porque você tem ali 20 gramas de carboidrato, se você fizer que nem eu tava fazendo bem restritivo. Então, você vai estar consumindo do carboidrato dessas frutinhas que você tá consumindo, você vai estar consumindo dos legumes, por exemplo, a páprica, o tomate, porque eles têm carboidrato, né, e tal. Não é muito, mas tem. Aí, você pode consumir, por exemplo, folhas. Aí, agrião, couve, são folhas liberadas, salada eu consumo normal. Ah, mas aí, por exemplo, cenoura, também precisa tomar cuidado. Eu ainda consumo a cenoura porque eu compro aqui aquela salada que ela já vem no pacote lavado. Eu lavo ela de novo, mas mesmo assim eu já consumo ela daquele jeito, porque eu acho que pra mim tem compensado mais consumir dessa forma, porque antes eu tava comprando a salada, acabava muito rápido, ou às vezes, né, eu ia viajar, alguma coisa assim, ficava ali na geladeira e estragava. E eu achei que dessa forma eu consigo consumir mais coisas, igual a cenoura, por exemplo, que vem ali alguns pouquinhos, mas em cada porção que você pega, vem um pouquinho ali, do que você comprar uma cenoura grande que você vai jogar metade da cenoura fora, né, porque desperdício de comida também não é legal. Então é melhor assim, proteína, carnes. Aí você vai vir com a proteína também, vai ter os queijos, aí vai ter o queijo cottage também. Muitas coisas que você consegue fazer nas receitas tem queijo cottage, porque ele tem alto teor de proteína, a caloria, o carboidrato dele é baixo, então dependendo ali da quantidade que você faz, você tem 1001 receitas que você pode fazer. Sobremesa, até receita também salgada que você consegue fazer com ele. Um franguinho empanado, você pode fazer o frango empanado na farinha de amêndoas. E tipo assim, são várias receitinhas, você tá com a fim de comer uma coisa. Purê, igual eu fiz o purê pra mim, purê de brócolis. Aí você faz ali um purezinho de brócolis pra você. Porque você não pode comer a batata, porque a batata, né, é carboidrato. Então, tipo assim, são várias coisinhas que você vai adaptando, que você precisa ter criatividade. Ou você separa um dia na semana pra você criar as suas receitas todas, né? Se você não tiver tempo de cozinhar todo dia, que nem eu, porque eu cozinho todo dia. Ou você separa um dia na semana, porque aí também fica mais prático pra você, ou você cozinha todo dia. A gente vai para as gorduras de novo, né? Azeite de oliva. O que eu posso falar também do azeite de oliva? Quando você tá entrando numa dieta nova, o seu organismo ele tá acostumando, é uma coisa nova para ele. Por exemplo, não ir no banheiro. Porque o seu corpo tá adaptando, né? Tem uma mudança ali até ele acostumar com aquela nova dieta. Pode ser que você tenha mais dificuldade de ir no banheiro. Então você precisa consumir coisas que vão te ajudar a ir no banheiro. Eu comecei a consumir 1 colher de óleo de azeite em jejum. A minha primeira refeição, 1 colher de azeite. O extra virgem, normal. Eu comecei a dieta fazendo normal, né? Tomando meu café da manhã, fazendo essas coisas e tudo mais. Pra dar uma intensificada, eu comecei a fazer o jejum intermitente. Então, antes eu fazia o jejum depois do almoço, aí eu não comia nada. Mas eu não tava vendo resultado nenhum, não tava me ajudando nada, ainda mais que eu tava dentro de casa, né? Porque eu trabalhava a maioria dos dias de manhã. Então eu ficava em casa, aí ficava me dando muita fome, muita vontade de comer, já começava a me irritar, e aí eu preferi fazer de manhã. Por quê? Porque quando eu tô no meu trabalho, o meu trabalho eu ando. Eu trabalho na enfermagem, eu ando o tempo inteiro, e aí eu consigo me distrair, e aí é mais fácil de ficar no jejum do que dentro de casa. Porque dentro de casa, você fica ali, já começa a ficar ansioso, já começa a ficar nervoso, que você tá com fome. Não é nem às vezes fome, às vezes é só a vontade de comer mesmo.
E aí, por isso que eu decidi fazer de manhã e me ajudou muito. Então, eu tava fazendo jejum e tendo uma refeição por dia. Pra me ajudar, eu tava fazendo uma sobremesa pra mim, que foi um bolinho cetogênico, que era com a farinha de amêndoas, o iogurte. Quando você vai fazer, a preferência é que você compre iogurte grego, porque o iogurte grego, ele sempre tem menos carboidrato do que o iogurte normal. A última vez agora, eu comprei um Skyr pra mim, e eu gostei mais dele porque ele é mais denso, e eu gosto de iogurte mais denso. Porque o iogurte mesmo aqui, ele é bem líquido, então eu preferi comprar esse Skyr e gostei muito. Vou fazer também o cálculo ali pra ver da receita que eu fiz. Quanto que seria de carboidrato para cada receita, porque você tem que contar. Se você tá fazendo restritivo, você tem que contar, porque não adianta, você fez ali, ele tá na receita que ele é cetogênico, mas aí você consumiu ele todo, aí você consumiu mais do que a quantidade que você podia consumir no dia, aí você acha que você tá arrasando e o seu corpo não entrou em cetose. E aí não adianta, que aí você vai estar consumindo um monte de gordura, ao contrário de você estar queimando, você vai acumular aquela gordura ali no seu corpo, né? Pode até aumentar o seu colesterol e tudo mais, ao invés de te ajudar de uma forma boa, que no caso entra em cetose e queimando essa gordura que você está consumindo. A melhor forma de você começar uma dieta assim é começar devagar. Eu já falei isso no outro vídeo, vou afirmar aqui de novo, é começar devagar. Ou se você é a pessoa que se você coloca uma coisa na sua cabeça, você vai fazer, então já começa de uma vez. Por exemplo, da outra vez que eu fiz, eu comecei devagar, mas dessa vez agora, eu comecei de uma vez. Então, hoje é meu 6º dia de dieta cetogênica, eu perdi 3 quilos, tô fazendo jejum de manhã, fazendo as receitas, eu tô fazendo às vezes a carne toda, porque aqui às vezes eu compro na embalagem, aí eu faço uma quantidade maior e aí eu reservo e no outro dia eu só adapto e faço uma receita diferente, porque aí já me salva tempo e eu não fico tão desanimada depois de cozinhar, porque aí às vezes, por exemplo, depois que eu chego do trabalho, eu fiquei o jejum o dia inteiro, eu tô morrendo de fome. E aí, o que acontece? Igual eu falei pra vocês, né? As proteínas, as gorduras, tudo mais, as frutas que você vai comer. Todas essas coisas que eu consumo, não é que eu sei tudo, não. Eu sempre peço ajuda, eu sempre pesquiso. É só você pesquisar. A internet tá aí pra você pesquisar. Hoje, pra mim, foi difícil. Agora, são 8 horas da noite. E eu vou trabalhar, hoje eu tenho turno noturno. E eu fiquei em casa, e como eu queria descansar bastante pra eu conseguir ficar acordada essa noite, porque é a primeira noite, eu fiquei em casa, eu não fiz absolutamente nada. E eu comi hoje muito. Eu comi muito. Eu tentei comer dentro da dieta, mas eu comi muito, tava me dando vontade de comer. Aí eu comi iogurte, comi ovo, comi uma salsicha, porque ontem eu não tinha comprado carne. Porque eu tinha uma quantidade de carne, mas eu fiz nuggets pra mim hoje, só que eu não gostei tanto, não ficou legal. Então é tipo assim, você vai tentando as receitas. Aí não gostou, a próxima vez você já adapta de outra forma. Igual hoje eu fiz nuggets com carne de peru, que aqui também na Alemanha é muito comum você comer carne de peru. E aí tinha sobrado de ontem, eu triturei e fiz com a coisa de amêndoas, mas eu não coloquei queijo. Da outra vez eu tinha feito com frango, mas era o frango, parmesão e ovo. Era isso, era frango, parmesão e ovo. E tinha ficado crocante. Dessa vez não ficou crocante, não era frango, era o peru. E eu não coloquei o parmesão, eu coloquei a farinha de amêndoas. E a farinha de amêndoas, ela tem um gosto forte. Então, dependendo de como você usa ela, pode ficar um gosto forte e às vezes não é tão agradável ao paladar. Como eu tô começando, hoje ainda é o 6º dia, igual eu tô falando, eu não tô assim tão neurótica, né, pra ficar 100% ali correto, sabe? Não posso comer mais nada, agora não. Ainda mais que eu vou trabalhar, né? Você tem que também pensar na sua saúde, você tem que aguentar, não adianta nada você não comer nada e cair duro no chão. Ficar magra, mas continuar a trabalhar, dar conta das coisas que a gente tem que dar conta. Meu Instagram, eu tô postando pra vocês a minha refeição principal, não é só o que eu como no dia. É a refeição principal.
eu posto a minha refeição principal lá, a receita que eu fiz no dia, para vocês fazerem em casa, para vocês verem se vocês gostam, para vocês testarem em casa, e aí para vocês terem uma noção do que eu consumo, porque às vezes, né, a gente vai começar uma dieta nova e você fala assim: "Ah, consumo de gordura, ah, consumo de proteína, mas como? Mas o que eu vou consumir? Aí eu não posso consumir arroz, mas o que eu vou consumir?" Você sabe que você pode consumir, por exemplo, que você pode fazer uma carbonara para você? Só que uma carbonara com abobrinha e que fica incrível. Fica assim, incrível. E eu também tenho uma receita dessa e eu posso fazer para vocês também e colocar no grupo. Hoje eu vou colocar aqui algumas das fotos de algumas receitas que eu já fiz. O meu grupo de WhatsApp, ele tá aqui, então hoje é o 6º dia, então eu tô postando lá todos os dias as receitas que eu faço, principal do dia. E não é tudo que eu consumo no dia, às vezes eu consumo mais coisas. Mas se vocês quiserem que eu compartilhe com vocês todas as minhas refeições do dia, se vocês ficarem ativos lá e me pedir no grupo, eu posso mandar para vocês. Vai estar tudo também aqui na descrição. Eu posso mandar para vocês lá a foto. Olha, agora eu tô comendo isso, agora eu tô comendo isso. Olha, esse dia tá muito difícil, hoje eu consumi isso e isso. Mas eu tenho que ir agora porque eu vou trabalhar e depois eu volto pra explicar pra vocês mais, pra dar mais dicas, porque até eu também, todo dia eu tento me adaptar melhor nessa dieta, que às vezes não é tão fácil, até você achar uma coisa que para você é melhor, uma comida que você mais gosta, né, um jeito que você não vai sentir tanta fome. Então, por exemplo, hoje eu poderia, agora que eu tava sentindo muita fome, ter ido na academia, porque apesar de que foi uma pergunta que me fizeram também. Aqui, mas você não está consumindo carboidrato. E aí? Você consegue ir na academia? Você tem força? E você tem. E é por isso que eu gosto de dieta. Porque a dieta, ela te dá disciplina. Você consegue pensar melhor. Você vai apreciar melhor as sobremesas que você vai comer. Um iogurte, um simples iogurte, vai trazer tanta... Sabe, euforia pra você, porque é uma coisa que você não pode comer o tempo todo. Igual hoje, por exemplo, que eu comi várias vezes. Isso não é o ideal, isso não é, mas é porque eu precisava me preparar pro trabalho e eu tava ansiosa. Mas o ideal é você, né, fazer da forma correta. Então, quando você for consumir a sobremesa que tá ali, liberada pra você, na quantidade correta e tudo mais, você vai sentir um prazer. E isso é o melhor de tudo. E a gente vai acompanhando aqui, porque quem quiser me acompanhar, o meu objetivo agora é emagrecer 6 quilos até dezembro. E até o início de dezembro. Então, se vocês quiserem fazer essa jornada comigo, vocês são muito bem-vindos. Um beijo!